E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Picture da Quantum Light. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Pedro Victor, vou dar continuidade a um tópico bastante interessante, que é a epistemologia semiótica, a clínica psicanalítica. Bem, como eu já falei antes, estou dando continuidade a esse tópico. E nos resta saber se estamos no mundo da ação, no mundo da materialidade dialética, certo? E não no mundo do pensamento, no mundo da egrégora dos espíritos, ou mesmo no mundo da espiritualidade, do espiritismo. Não. Não, nós não estamos, nós somos seres científicos, nós temos nossa identidade e personalidade cultural, psicocultural. Não tenho preconceito psicolinguístico com quem devaneia ou dialoga com essas coisas do oculto, até porque eu já passei por isso, sei como é e sei como é nefasto, sei como o caminho da mão esquerda ele é prejudicial à saúde, eu não gosto muito, não tenho vontade de participar, não tenho nenhuma queixa, nem discriminação, mas eu gosto de estar sempre progredindo, e o progresso para mim ele é tudo. Então vamos lá. A epistemologia que eu gostaria de trazer para vocês, a teoria do conhecimento, é a teoria de que não há verdade sem que haja conhecimento científico. E a ciência, ela é um dom do Espírito Santo, né? Então, a luz que é a razão, a lógica, né? A razão, a lógica, a ciência da razão, se tratando de lógica e não de metafísica, agora especulação ou mesmo foraclusão, ou seja, a projeção do corpo, a saída do espírito do corpo, viagem sideral por aí. Isso não me interessa mais, isso não me, desculpa, não me traz nenhum prazer, a não ser devaneios, delírios ou coisas assim do tipo, sintomas, né? A espiritualidade para mim ela é importante, sim, mas ela não deve ser levada tão a sério, até porque eu já passei pela fase do homem espiritual e já sou uma pessoa espiritualizada. Então, na clínica psicanalítica, todas essas questões psicoculturais ou psicológicas do sujeito devem ser analisadas a fim de que possa oferecer no setting terapêutico a solução para as queixas ou os sintomas do sujeito. E, primeiramente, o sujeito neurótico ele tem na clínica da neurose, né, tem uma certa vazão de recalcamento, de repressão, e essa repressão ela é forte, ela deve ser forte, tanto também para a questão da própria estrutura do capitalismo, que é uma neurose, e essa neurose ela deve ser sempre guiada, movida pelo poder da ação, né? Movida pelo poder da atitude, da tomada de consciência. Então, sem querer mistificar as coisas ou mesmo dar um paralelo para elas, que são ideias, né? Nada mais que ideias, voltando à consciência pura da razão, limpa de qualquer intromissão, contaminada, intoxicação, né, das raízes podres, dos frutos degenerados ou mesmo dos sintomas, né, as ciladas, dos embustes do inimigo de Deus, né, que quer levar você para o fundo do poço, quer levar você para o inferno astral, ou assim mesmo dizendo, ou como quer que você queira chamar, umbral, talvez mesmo inferno, depende da linguagem, da filosofia da linguagem que você utiliza aí. Então, a epistemologia semiótica é o que nos
nos dá firmamento a moralidade do sujeito de consciência limpa, ou seja, o sujeito que não formou um ego ali, um ideal de ego, e que ficou desejando algo fora de si ou fora da compreensão de sua própria natureza para a degeneração, certo? Eu chamo de degenerado, sim, a essa perversidade no qual, é, no qual o sujeito perverso tem de querer coadunar ou querer criar uma colisão ou mesmo uma conjectura ou uma conluio para que seja formada ali uma egrégora, né? E dessa egrégora se ter controle, né? Então, para mim, o que interessa na ciência, como pesquisador, eu já experimentei, já vi e percebi e observei e notei a morte do observador, a morte do ego, a morte do que se observa. A morte do observador ele é fundamental para que se tire o olho gordo, o olho mal olhado, né? Como assim dizendo espiritualmente, ou seja, a introjeção, né, da psicose, do próprio quadro psicótico, e se valendo de um ego saudável, um ego do seu self, você está em si e você tem para si a natureza formidável da luz, que é a consciência de si. É importante lembrar que nada nesse mundo se fica fixado, ou mesmo a fixação da obsessão, ela vai, se deteriora no tempo, não é algo que fica ali manchado, cria um desejo, ou seja, uma ferida, até porque sujeitos perversos gostam de causar feridas, e feridas nessas questões de ferimento, de feridas, de abusos, de toxicidades, devemos tomar consciência para nos afastarmos o quanto mais das perversões dos outros, né? Porque é uma luta, é um struggling. E nesse struggling, o antagonismo social é sempre uma batalha ali angelical. Nessa batalha angelical, para o homem da ciência, para o tempo científico, é notório saber que a pedagogia, a psicopedagogia aplicada a si mesmo, se vale da força da ciência, que é a luz de Deus. E na luz de Deus não há nenhuma perversão ou mesmo manipulação, tá certo? Guiado então pelo discurso do mestre, que é o discurso da ciência. O discurso do mestre é o próprio Deus ali, né? Deus agindo, Deus na causa, Deus no propósito, Deus na fé, Deus na bem-aventurança, a sanidade, né? Ela é fundamental para que se encontre de volta no materialismo dialético o silêncio hermenêutico, né? O silêncio da mente. Na semiologia das psicopatologias, a sonoridade de pensamento, deslocamento de ego, essas coisas todas são feridas, né? Ideias psicológicas, feridas narcísicas mesmo, medos ou neurose, ou a própria clínica, né? A caída na clínica, né? As flechas diabólicas inflamadas, o inimigo, essas coisas todas, né? Como queira que você entenda e compreenda falar, e que não são ali positivas, na verdade são espirais negativos do submundo do ser. E no ser nós devemos estar, como estamos em constante ação, em constante trabalho, em constante atitude, em
constante tomada de consciência, em constante provisão e providência do que está por vir, do que está se tornando, do que é científico, do que é material e não essas coisas além da materialidade. Eu acho que para essa nova geração, o esquecimento ele é o perdão das transgressões da lei, né, do nome do Pai. Então, para a lógica, assim, se valendo, é importante que estejamos sempre alinhados em retidão, né? Retidão de caráter, recolhimento, verdade, né? E a verdade é que a castração ela é o rito próprio da Eucaristia. Então, na Eucaristia não há nenhuma egoformação no inconsciente de que estamos criando uma bolha, né? Uma bolha ali delusiana, né? Uma bolha ali da própria esquizofrenia, né? Não estamos criando nada disso. Estamos centrados, estamos tranquilos, estamos pacientes e estamos tratando de nossos sintomas conforme Deus provê e Deus tem ali a chave do sucesso para a realização e o Theos, que é Deus. Theos é uma palavra grega para Deus, né? O Theos, depois vem teoria, e teoria na epistemologia, né? A teoria do conhecimento, ela é fundamental, é basilar, né? É estrutural. Como diz Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, a linguagem do ontológico, né? Do ontológico, do pequeno ser para o grande ser, o ser de Deus, que é o ser do Espírito Santo, e o seu ser, que é o pequeno eu, o ser da mais-valia, do mais gozar. Então, se tratando de clínica, não há por que não desmistificar todas essas questões de espiritualidade. Ainda mais se tratando de espiritualidades perversas, como essas coisas demoníacas, diabólicas e aí por aí vai. Né? Essas coisas que eu me refiro são as introjeções de pensamento, a fora-conclusão do pensamento, até mesmo a parapsicologia, né? Na parapsicologia temos que tomar muito cuidado, ser muito cautelosos, porque na parapsicologia o lobo, o homem é o lobo do homem, né? E fora da calma, fora da paciência, se cria uma neurose. A neurose obsessiva, os obsessores, são os fantasmas, os lobos fantasmáticos, né? Fantasmagóricos das compulsões, das repetições, da falta de caráter do outro, e essa falta de caráter do outro é o que leva ao desequilíbrio, né? Quando temos ali o desejo do outro, o desejo que vem do inconsciente tentando nos incutir ou inculcar ou bitolar o pensamento, ou duplipensar, ou até mesmo a sair fora do eixo do em si. O em si que é o principal, gente, é o principal, é estar em si. Estar no seu self, na sua identidade, no seu caráter. E tendo lavado todo o corpo que agora é corpo de Cristo, né? E no corpo de Cristo não há nenhuma tentativa aloprada de vociferação ou de escuta, escuta de alma, essas coisas do tipo da parapsicologia, né? Da parapsicologia. E na parapsicologia
temos que tomar bastante cuidado com as ideias de introjeção mesmo dos delírios auditivos provindos do submundo, o, o degradê da realidade, né? Ou mesmo os estados de espírito, estados de ânimo, né? E o melhor ânimo para uma boa valência do mais de gozar é a valência do Espírito Santo, é o conhecimento, né? É o conselho, a ciência e por aí vai. E se tratando do Espírito Santo, né? O Saint Homme, para que não se cause nenhum sintoma, sintomas como ideias podres, né? Ideias de caráter marxista gramsciano, o materialismo dialético ele vem para dar legitimidade às coisas, né? Legitimidade e facticidade. É lá como vemos em Boaventura dos Santos Souza. Legitimidade e facticidade, né? Então, para Lacan, o que interessa é da eucaristia, da castração para frente, né? E não do gozo fálico, né? O gozo da racionalidade não racional, né? Esse gozo fálico que eu falo é dessa hiperrealidade, dessa ansiedade delirante. E da ansiedade delirante nós temos que respeitar o quadrado do nosso próprio ser. E o nosso próprio ser vive nesse quadrante, que ele é o quadrante epistemológico da razão subjetiva, né? Na minha razão subjetiva eu tenho propriedade e substancialidade para falar que não há nenhum fantasma além dos seus próprios pensamentos ou no que você cede. Então, se você cede atenção, se você cede amor, se você não, não, não se fecha, né, ao campo da possibilidade, do imaginário, ou seja, a metafísica, você, na verdade, você não fica doente. Se você cede, você fica doente, mas se você não cede, você não fica doente. Você não tem sintoma. Porque o sintoma, ele vem aí do mal, né? O mal é a magia, essas coisas. E essas coisas mágicas, como são más, né? São herméticas, né? São produtos ali de um script, né? De um roteiro narrativo que só faz o mal, né? Só que é o mal, só faz o mal. E a magia, ela é má, né? E a magia, já está dizendo, a magia da vida, ela é má, não vale nada e devemos nos focar na ciência. A ciência, ela é fundamental para a psicologia da cognição e do desenvolvimento e até mesmo organizacional. Por quê? Porque sem ciência, sem esse dom do Espírito Santo, sem essa sabedoria do Espírito Santo, é impossível que haja compreensão, ou que haja racionalidade. E como eu sou uma pessoa racional, eu gosto de estar no meu quadrante da minha racionalidade e da minha própria ontologia. E partindo daí, como fenômeno, criando fenômenos da minha fé, eu estabeleço-me como ser humano digno e íntegro. Se eu estiver falhando, aí é um sintoma. Porque nem sempre, quando nós falhamos, seja porque causamos inveja, e a inveja é um pecado, a inveja é um pecado,
querer adentrar na substancialidade no sujeito do outro é uma forma de oprimir o outro, é uma forma de opressão, é uma forma de ganância, né? De soberba, potência. Devemos deixar o outro livre, né? O outro liberto. Nessa busca de libertação, eu agora mesmo faço minhas próprias catarses e fico lisonjeado como é glorioso de todas as formas minha vida, como minha vida ela se deu através do caminho da ciência, da espiritualidade, por aí vai, tanto da mão esquerda como da mão direita, e agora eu estou à direita. Nunca fui de ir tão à esquerda assim, de tão explorar a espiritualidade, que para mim não interessa mais. Para mim eu já estou no rechaço, não suporto mais. Para mim o que vale é a ciência, para mim o que vale é estar em si, é estar seguro de mim mesmo, confiante. E eu espero que esse discurso psicoterapêutico sirva para você como lição, independente do seu ciclo vital de respiração neuropsicológica e de respiração neuropsicológica. Eu quero que você identifique o desejo do outro e trate o desejo do outro como o desejo do outro. É o desejo do outro, não o seu. Então, para uma pessoa saber como desejar, como estar liberta no desejo, ela deve identificar o desejo do outro, o desejo da alteridade radical, o desejo do antagonismo social. E dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, por exemplo, a nitidez da tua vida, a tua fé, a tua boa-aventurança com a aventura da desgraça alheia, ou das vicissitudes alheias, ou da intempérie alheia, ou da temperança alheia. Porque até mesmo, assim, falando desse mais de gozar, de intromissão, ou mesmo quando estamos em conversação, né, ou discussão temática que não seja da própria racionalidade imediata, racionalidade que eu digo, racionalidade limitada e imediata, que é o ciclo e caminho das ações no mundo da ação e não no mundo do espírito. Porque o mundo do espírito deixa para Deus cuidar, deixa que Deus cuida do mundo do espírito, né? E devemos nos voltar ao caminho da ciência, que é o caminho do Espírito Santo, e dizer não ao multiculturalismo, dizer não às modificações, às intromissões, às transacionalidades, ou mesmo os vai-e-vens, né, que eu quero dizer, do estado de espírito, né? E de estado de espírito eu quero que vocês compreendam e tenham entendimento do que é válido. E a validez está na legitimidade das ações, do próprio discurso. O discurso, não do inconsciente ou do subconsciente, ou do delírio, da psicopatologia, mas sim da ciência da luz do dia. Não há nada de errado com vocês, e se houve algo de errado com vocês é um nada, e esse nada não significa absolutamente nada, é apenas um sintoma. E se você tem sintomas, você deve gozar de seus sintomas, você deve viver para si, e você deve viver uma vida castrada, uma vida no qual não há ali gozo, há gozo do outro, mas não há gozo fálico. Ou se há gozo fálico, que seja científico. E se é científico, é luz, é razão, é Deus. Um forte abraço, não entre em ocultismo, não entre em coisas ruins, e até a próxima. Fiquem com Deus.